Fala galera, esse é um vídeo de resposta, tá? E de esclarecimento que eu vou fazer feliz, tá? É difícil isso acontecer, mas eu vou fazer um vídeo feliz. Eu acho que o canal está finalmente entrando. Peraí que eu vou pegar o meu café. O canal tá entrando numa fase dourada, tá? Por quê? Miorin me respondeu, tá? Não que isso nunca fosse acontecer, né? Não que ele fosse alguma celebridade de difícil acesso, não é. Já conversei muito com ele pelo WhatsApp, inclusive há um tempo atrás tínhamos já conversado em talvez fazer uma live, quem saiba. Quem não conhece, se inscreve no canal dele, tá? Eu indico ele assim sem preocupação nenhuma. Ele é ANCAP, ele é austro-libertário. Então vocês sabem que para eu indicar um austro-libertário, né, e tá falando que eu confio no cara e que eu gosto dele, gosto, certo? É muito difícil. Então assim, vale a pena, tá? O canal dele é a Universidade Libertária. E o que acontece? Miorin, ele respondeu um vídeo meu, embora não todo, ele falou que só viu 16 minutos, mas desses 16 minutos ele concorda comigo, tá? Miorin, ele é um ANCAP, que é o seguinte, ele tem um conhecimento de filosofia, né, que a maior parte dos outros não tem. E pelo conhecimento de filosofia dele, certo? Ele entende o que é uma cosmogonia, ele entende o que é o problema da linguagem, certo? Então ele sabe que quando você debate com alguém, você tem que entender qual é a linguagem da pessoa, você tem que entender quando os problemas são problemas substanciais, conceituais, ou quando são problemas de linguagem, etc. Então é um cara, certo, que é muito mais gostoso de conversar. Você discute alguns pontos ou outros, você não concorda com tudo o que o cara diz, né? Mas é uma conversa que, assim, você tomaria um café com ele e ficaria horas, né, conversando, embora discordando, mas alavancando alguns pontos em comum. Então assim, é uma pessoa gente fina, tá? Eu defendo o Miorin de graça, eu não tenho problema nenhum com isso, né? E isso demonstra que, assim, algumas pessoas acham que eu sou arrogante, que eu bloqueio quem pensa diferente, etc. Mas não, gente, eu só sou um cara que aparentemente tem pouca paciência com quem eu acho que não vale a pena a minha paciência e a minha modéstia, entendeu? Só. Agora, quando aparecem algumas pessoas assim que eu acho que vale a pena a minha atenção, a minha paciência, o meu carinho, eu tenho, entendeu? E o Miorin é uma dessas pessoas. E como ele respondeu um vídeo, né, eu vou fazer outros vídeos, né, como propostas para a gente trocar conversa. E eu acho que finalmente chegamos a um ponto, né, encontramos uma pessoa com quem o debate com austríacos pode se tornar producente. Porque o debate com quem surgiu até agora é contraproducente, não leva a lugar nenhum. Com o Miorin não, né? Com o Miorin eu acho que a gente pode discutir e chegar a algum lugar. Certo? Então, esse vídeo, agora, por exemplo, eu vou supor que o Miorin não conhece a minha posição, apesar que ele conhece em parte, a gente já conversou um pouco, né? Então assim, eu vou supor que ele não conhece a minha posição, então eu vou falar aqui como se eu estivesse explicando pro Miorin, né, por que não sou ANCAP, e aí fica a critério dele se ele vai querer responder, que tipo de resposta ele daria, né? Ele vai tentar convencer a gente do porquê que as minhas objeções são sanadas dentro do próprio austro-libertário, etc. E a gente vai ficar nessa brincadeira de um tentar ali convencer o outro. Só que é claro, né, a gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas no meu canal são católicas, certo? E por uma questão religiosa, por uma questão fundamentalmente dogmática, católica, muito provavelmente ninguém aqui vai virar ANCAP, etc. Mas vale a pena seguir o canal do Miorin, né? O Miorin vai fazer de tudo e é justificado, porque todas as pessoas
tem o direito de querer converter os outros para aquilo que acreditam, né? Então eu indico o canal deles para vocês, que é um canal que eu considero bom, e ele vai fazer o trabalho dele tentando convencer vocês que o anarcocapitalismo é o melhor, que é o ético e tudo mais, né? Só que ele é um cara, né, que ele tem a consciência de entender que, apesar da ética ANCAP que eles defendem serem, né, para eles, eu tenho algumas objeções, mas enfim, vamos ignorar as objeções. Vamos partir do pressuposto que a ética ANCAP, dentro do pressuposto dela, é irrefutável, certo? Ele tem o conhecimento que a ética ANCAP, dentro da cosmogonia deles, é irrefutável. Então é um sistema, né, suficiente em si mesmo, certo? Só que é um problema de uma antinomia, porque se você vier de qualquer outra cosmovisão católica e etc., né, que parte de um pressuposto moral, né, de um pressuposto metafísico jus oposto, ou seja, antinômico ao jus racionalismo, do qual se justifica a ética ANCAP, aí a coisa não faz muito sentido, entendeu? Então o Myorin tem consciência que chega a um ponto que o debate pode não levar a lugar nenhum, porque é uma coisa restrita a antinomias. Beleza? Mas enfim. Tomar meu cafezinho aqui que tá esfriando. Outra coisa, eu quero falar mais uma coisa. Tem duas pessoas, vocês vão perceber que assim, eu fico meio ali no centro, eu bato em comunista, eu bato em ANCAP e tudo mais, por quê? O meu objetivo, gente, é tentar elitizar um pouco o nível do debate, certo? Então, eu não tô aqui com o interesse de, não, olha só, o capitalismo é melhor que o comunismo é melhor que capitalismo, certo? O meu objetivo principal é ensinar a vocês retórica, análise lógica proposicional, dialética erística, né, filosofia, ciência política e etc., né, para formar a cognição de vocês, para vocês, sejam vocês comunistas, ou sejam vocês mutualistas, ou sejam vocês anarcocapitalistas, vocês não sejam mais do mesmo, vocês sejam melhor do que o que tem aí. Entendeu? Então, por exemplo, o Gustavo, do Orientação Marxista, é um cara que tem o meu respeito, né, porque ele apareceu em um cenário da esquerda decadente e ele mostrou, né, que o comunismo não se resume a estapafúrdia, né, a idiotice que a gente vê cotidianamente na esquerda vulgar, certo? Por mais que eu não concorde com o comunismo, entendeu? E o Myorin é a mesma coisa. O Myorin surgiu num cenário, né, decadente, onde ele mostra que é possível você conseguir argumentar bem dentro do austro-libertarianismo, para além, né, do que é mais do mesmo que a gente encontra aí pelas redes sociais e etc. Então, assim, tanto o Myorin quanto o Gustavo são pessoas que eu gosto de indicar, tipo, gente, olha só, vejam o canal do Gustavo, vejam o canal, né, do Myorin, etc. Porque eu não tenho problema em ser um perigo para mim, né, eu tá ajudando a subir pessoas que são contra a minha cosmogonia, né? Porque subir pessoas que valem a pena debater, né, que criam um debate justo, elitiza o nível do debate no geral. Mas tem um porém. Aí o Myorin fez um vídeo respondendo o Gustavo, entendeu? E aí virou aí um debate entre o Myorin e o Gustavo. E isso cria um problema para mim, que é o seguinte, né? O homem é um ser político e o homem tem que escolher um lado, né? Se eu alavanco o Myorin e comento o debate dele com o Gustavo e comento a favor do Myorin, a galera mais de esquerda do meu canal, que prefere o Gustavo, pode acabar evadindo e eu perco inscritos, né? E se eu quero comentar a conversa do Myorin com o Gustavo, né, e alavanco o Gustavo e dou razão a algumas coisas do Gustavo, quem prefere o Myorin, quem é anarcocapitalista, etc., vai ficar putinho achando que eu tô passando pano pra comunista, né, e vai evadir. Então eu perco para qualquer um dos lados. Mas eu tenho, né, mas assim, se eu tenho que tomar uma decisão, eu escolho o Myorin, tá bom? É preferível apoiar o Myorin
enquanto um canal austro-libertário decente do que apoiar o Gustavo como um canal comunista decente. Por quê? Certo? Porque fora dessa brincadeira de debate de internet, né, e da gente treinar retórica, etc., a gente tem que lembrar o que as coisas são na realidade e a potencial ameaça que as coisas são. Certo? Então, quando eu admiro o Gustavo por ele ser muito mais inteligente que a maior parte da esquerda, né? Eu me divirto muito com ele batendo em libertins burros. Só que a gente precisa lembrar que o Gustavo, ele é um trotskista, certo? E ele está do lado de um pensamento revolucionário que agora pode não nos parecer ameaça nenhuma, né? Agora é só um debate, é um debate formal na democracia, da rede social e etc. Só que, num cenário hipotético, se um dia acontecer uma guerra civil, né, e a tentativa de revolução comunista voltar, certo? Vai ser o Gustavo que vai apontar um fuzil na minha cara pra me desapropriar. Não vai ser o Miorim, entendeu? Então, assim, nesse cenário hipotético, né, a gente tem que lembrar que, numa situação de praxe real, é evidente que comunistas revolucionários são, em potencial, maiores inimigos nossos do que austro-libertários, né? Então, assim, tenho muitas críticas aos austro-libertários, tenho muitas objeções ao capitalismo, né? Mas num cenário ruim, num cenário de guerra, na pior das hipóteses, né, é evidente que estarmos aliados aí de ANCAPs, né, seria muito melhor do que a gente ficar à mercê de trotskistas, etc. Então, enfim, essa é a minha posição, tá? Agora, vamos seguir. Então, vamos lá. Por que eu não sou anarcocapitalista? Primeiro, eu parto de uma distinção filosófica, né, que é uma distinção fenomenológica, não é uma propriedade e posse não é exatamente uma distinção substancial, não é ontológica, é uma distinção fenomenológica, certo? E que alguns austro-libertários vão falar que é uma distinção redundante, que eles não precisam aceitar essa distinção. Tudo bem, mas na cosmogonia católica, a gente precisa aceitar esta distinção. E eu vou explicar por quê. Primeiro, qual é essa distinção, certo? Posse é a simples percepção de estar usufruindo ou gozando da coisa, né? Então, por exemplo, enquanto este copo está em minhas mãos, certo? Eu possuo esse copo. É simples assim. Posse é a percepção mais simples que você possui a coisa. Você é possuidor, certo? Possuidor temporal. Entendeu? Essa é a questão. Possuidor temporal, né? Uma percepção imediata no tempo e espaço. Eu sou possuidor deste copo enquanto este copo está comigo. Se eu levar este copo de café para a faculdade e eu esquecer esse copo de café lá e alguém pegar esse copo, percebe que aí é um outro assunto. Aí a gente discutir que esse copo é propriedade minha, né? E que essa pessoa precisa me devolver esse copo, né, você já percebe que agora o termo propriedade já surgiu, já é outra coisa, né? Mas independente se esse copo é propriedade minha ou não, enquanto outra pessoa está em posse do copo, certo? Ela é a atual possuidora do copo. Então posse não é propriedade, certo? Você possui alguma coisa enquanto ela está em sua posse, pura e simplesmente no tempo e espaço, certo? E o que é propriedade? Propriedade, certo? Abrange muito mais coisas. Já é uma definição jurídica, né, onde a propriedade, né, ter propriedade sobre algo é ter direito à posse, direito ao usufruto, né, direito caramba, esqueci o nome. Direito à alienação da coisa e direito a reaver a coisa. Então, ter propriedade sobre algo é ter direito à posse. Então, entendeu? Acaba que a posse, ela está dentro, ou seja,
toda propriedade é posse, mas nem toda posse é propriedade, entendeu? Então, se eu sou proprietário do copo, significa que eu tenho o direito de estar possuindo o copo, certo? O direito de usufruto não faz muito sentido porque o copo não tem frutos. Mas, por exemplo, se eu tenho uma árvore, né? Eu tenho uma árvore. O que é direito de usufruto? O direito de usufruto é o direito de ter posse não só da árvore, mas de ter posse de tudo aquilo que é fruto da árvore. Então, por exemplo, todas as frutas que caírem da árvore são de direito meu. Se a árvore estiver no meu terreno, ainda que tenha algum galho para fora da limitação geográfica do meu terreno e algumas maçãs da minha árvore caiam na casa do meu vizinho, se eu sou proprietário da árvore, as maçãs que caem na casa do meu vizinho são minhas, entendeu? Porque uma vez que a árvore é minha propriedade, o direito de usufruto dela é meu, entendeu? Então, por exemplo, se eu possuo apenas a árvore, o fruto que cai na casa do meu vizinho são do meu vizinho. Agora, se eu tenho propriedade sobre a árvore, então o usufruto dela também é de direito meu. Essa é uma distinção. Outra distinção é o direito de alienação. O que é o direito de alienação ou de dispor? Direito de dispor a coisa é o direito de eu alugar ou emprestar ou abandonar a coisa, né? E por aí vai. Então, por exemplo, por exemplo, a árvore que está em minha posse, mas que não é necessariamente minha propriedade, eu não tenho necessariamente o direito de alugar ela, entendeu? Por exemplo, aí é aqui que a gente percebe a distinção jurídica, né? Por que essa distinção surge? Para solucionar problemas jurídicos entre locatários e locadores, entendeu? Se eu, por exemplo, eu tenho a minha casa, né? Essa casa aqui é minha. Aí eu faço um acordo com uma pessoa, assino um contrato com ela, onde eu vou alugar a casa, né? Então, ou seja, por 6 meses eu aluguei a casa a ela e ela vai ficar na casa por 6 meses. Durante esse tempo, agora ela é a possuidora da casa, entendeu? A casa está sob posse dela, então ela possui a casa. Mas ela só possui a casa, ela não tem propriedade sobre a casa. Eu sou o proprietário da casa, né? E ela tem posse sobre a casa. Só que se eu não der o direito a ela, dela realugar a casa, ela não pode realugar, entendeu? Ela não pode alugar a casa por 6 meses por 10 mil reais e depois, né, realugar como se fosse tipo uma compra e revenda, e depois realugar a casa para uma outra pessoa por 15 mil, aí ela sai no lucro de 5 mil. Se eu não der esse direito a ela, ela não pode, certo? Ela só tem posse sobre a casa, mas o proprietário sou eu, então ela não tem direito de dispor a coisa. Ela não tem direito de emprestar a minha casa para um amigo dela. Tipo, olha só, eu tô alugando aqui uma casa, mas eu vou ter que viajar, cuida da casa para mim, eu te empresto a casa. Ou, olha só, meu sobrinho vai ser seu aniversário, eu tô alugando um casarão aqui, faz a festa aqui. Não. Entendeu? Se eu que sou proprietário não dou esse direito a ela, né? Se esse direito não estar prescrito em contrato, ela não tem direito de dispor a coisa que ela está alugando, porque ela, apesar de estar em posse, ela não é proprietária, né? Outro exemplo de usufruto. Eu tenho um cachorro, né? Eu tenho um cachorro, vamos supor que existe aluguel de cachorro, tá? Eu tenho um cachorro, mas aí você é uma pessoa depressiva, né? E aí o seu psicólogo falou pra você fazer uma terapia animal, falou pra você arrumar um animalzinho e tudo mais, né? Só que você não tem direito pra comprar um animal, e você só quer ter um animal até você se curar, você não tem interesse em continuar com o animal. Então você chega pra mim que tem um cachorro e diz: Douglas, eu posso só alugar o seu cachorro, ficar com ele por 6 meses, pra ele me dar uma companhia em casa, pra eu sair dessa depressão e tudo mais? Eu falo, tudo bem. Você aluga
o meu cachorro. Então você me paga mensalmente para você ter ficar sob posse do meu cachorro. Aliás, né, da minha cachorra, é uma cadela. Só que quando eu alugo a cadela para você, ela está prenha e eu não sabia. Aí você, sobre aluguel da minha cachorra, vê que a minha cachorra está prenha e pensa, caramba, essa cachorra vai ter filhotes e eu vou pegar os filhotes e vender os filhotes, né? Não, não pode. O proprietário da cachorra sou eu, então quem tem o direito ao usufruto da cachorra sou eu, ou seja, os filhotes da cachorra são meus, não são seus. Certo? Você só tem a posse, você não é proprietário. Então, essa é a distinção fundamental entre posse e propriedade. Entenderam? Agora, qual que é o problema católico para o suposto axioma da autopropriedade hoppiana, né? Hoppe não faz essa distinção entre posse e propriedade quando ele fala do direito à autopropriedade. Agora, por que que o católico não pode supor que o seu corpo é sua autopropriedade? Então, vamos lá. Vamos pensar, será que o meu corpo é propriedade? Né? Eu possuo o corpo, então certamente eu tenho direito à posse do corpo. Né? Agora, eu tenho direito a usufruto em certas partes sim, né? Se a gente entender como o fruto do meu trabalho, como o usufruto do meu corpo, ou seja, né, eu uso o meu corpo como meio para lapidar uma pedra ou fazer uma escultura, certo? Então essa escultura que é fruto do trabalho do meu corpo é usufruto, entendeu? Então, aparentemente eu tenho usufruto do meu corpo. Só que, por exemplo, eu posso me prostituir, entendeu? Eu posso ir lá e prostituir, né? Ou seja, será que o usufruto do meu corpo é ilimitado? Né? Não é. Né? No momento que a gente sabe, por exemplo, prostituição é pecado, degradar o próprio corpo é pecado, ser viciado em drogas é pecado, isso está querendo dizer o quê? Isso está querendo dizer que Deus deu a mim, né, ele me fez com o corpo, com um propósito, e existem restrições do que eu posso fazer com o meu corpo. Entendeu? Se Deus pode arbitrar o limite do que eu posso fazer com o meu corpo, significa que eu não sou proprietário do meu corpo. Deus é. Deus é o proprietário, certo? Eu estou em posse de um corpo, né? Inclusive, muito mais complexo que isso, né? Na verdade, eu sou o meu corpo. Eu não estou posse do meu corpo. Eu sou o meu corpo, né? Mas enquanto, né, a heliomorfismo aristotélico, né, e tudo mais, enfim, do dualismo heliomórfico com substancial, aquela discussão toda. Mas a gente percebe que no momento que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, senão eu sou condenado, significa que isso denuncia a hipótese de que eu não sou proprietário do meu corpo. Certo? Outra coisa, será que eu tenho direito de dispor do meu corpo? O que seria direito de dispor o corpo? Será que eu consigo alugar o meu corpo? Não só no sentido de prostituição, mas no sentido de aluguel completo. Será que eu tenho como transferir a minha mente para um outro lugar para deixar a mente de outra pessoa ocupar o meu corpo? Por exemplo, eu sou um cara atlético, né? Eu sou um cara que consegue correr por 3 km e pulo 2 horas de corda e etc. Aí chega um sujeito paraplégico, né, um sujeito com aquela doença lá, como o pior, né, como do Stephen Hawking, né, o cara é completamente limitado. Aí ele chega pra mim e fala: Douglas, é o seguinte, eu tenho 5 milhões, certo? Eu quero alugar o seu corpo por 5 anos. Faz isso pra mim. Eu tenho... É possível, né? Será que é possível em praxe eu dispor o meu corpo, eu deixar outra mente tomar o meu corpo? Isso vai gerar, é claro, que
é um debate, né? A gente vai entrar num debate sobre teoria da mente, etc. Se é mecanicismo, né? Se é monismo, se é dualismo e etc. Então, algumas pessoas que são gnósticas, né, com dualismo radical de separação total entre a substância da mente e da matéria, vão dizer que é possível você separar. Então, para eles sim. Mas, no momento que o canal é católico, certo? Pela cosmogonia católica, que é o dualismo heliomórfico, não há possibilidade, é heresia você acreditar que é possível você abstrair a mente do corpo. Certo? Não é possível. Nós somos corpo e mente, nós não somos uma mente que controla o corpo. Nós somos, né, consubstancialmente, mente e corpo ao mesmo tempo. Né? A gente não pode supor a hipótese de que eu posso dispor o corpo. Então parece, né, é mais um sinal de que parece que esse corpo não é propriedade. E se eu não posso dispor o corpo, automaticamente eu não posso reaver o corpo, né? Que o direito de reaver é o quê? O direito de reaver, ele deriva da possibilidade de dispor, né? Ou seja, você dispõe de algo, então você pode reaver algo, né? Você pode cobrar algo de volta, isso é reaver. Se eu não tenho como dispor o corpo, né, então também não tenho como reaver. Então eu tenho posse do corpo, certo? E eu tenho direito limitado de usufruto do corpo. Então eu não sou proprietário do corpo, certo? A Bíblia diz, nós não somos proprietários de nada, certo? Tudo o que existe pertence a Deus. Então a nossa cosmogonia é que Deus é proprietário de tudo e que Deus ele nos concede, ele nos dá a concessão de ter posse sobre as coisas, certo? E essa concessão, ela é prescrita, ou seja, ela é justificada por uma causa final, que é a caridade, entendeu? Então Deus me dá a concessão de ter posse, de ter a minha casa, de ter o meu meio de produção, enquanto o uso dele é para o bem comum, certo? No momento que eu começar a fazer besteira, no momento que eu prejudicar os outros direta ou indiretamente, no momento que o meu próprio corpo, eu usar o meu próprio corpo, né, para fins que corrompem completamente a teleologia, a causa final que Deus prescreveu para mim, né? Então já não justifica mais essa posse, entendeu? Então nós não somos proprietários, nós não temos autopropriedade, né? Essa é uma distinção fundamental. Correto? Então, uma vez explicada a diferença entre posse e propriedade, vamos discutir justnaturalismo e justpositivismo. Quando você debate, né, por exemplo, quando você debate com alguns liberais nessa questão de posse e propriedade, você tenta fazer essa distinção e você mostra para eles que é quase irônico, né, tentar supor um capitalismo sem Estado, porque propriedade privada ela só passa a existir juridicamente com o Estado, certo? Não existia propriedade privada nenhuma com nenhuma organização anarquista em tribos, né, em sociedades primitivas. Aí eles vão alegar que você está sendo justpositivista, que você está falando que então a propriedade só existe depois do Estado, então você é justpositivista, etc. Não, né, é justamente o contrário. Na verdade, eu vou mostrar aqui que, ironicamente, certo, o justnaturalismo, ele fundamenta a posse, certo? E o justnaturalismo ele só pode fundamentar a posse. Ele não fundamenta a propriedade. Ele não fundamenta a propriedade privada. A propriedade privada é que é, por ela mesma, justpositivista. Entendeu? Então, a propriedade privada é, por necessidade, um fenômeno justpositivista. Eu tive que pausar porque a minha mãe veio reclamar de algumas coisas. Enfim.
se nós pensamos, por exemplo, né, os animais, mesmo o mundo da selva, né, entre os animais racionais, não é caótico quanto se parece. Né? Por exemplo, nós não vemos numa savana leões sistematicamente caçando veados ou zebras. Nós não vemos uma guerra o tempo todo entre animais. Né? E nós não vemos geograficamente uma desorganização ocupacional. Né, se você for na África, se você for numa savana, se você for em qualquer lugar, você percebe que os animais eles se organizam geograficamente, certo? Em pequenas comunidades. Então você vê nitidamente onde há uma comunidade de leões, há um certo grupo de leões num ponto específico, há um ponto de zebras em um lugar específico, né? Há um ponto de rinocerontes em um lugar específico, e por aí vai, certo? E é claro, por exemplo, quando, né, e esses animais eles urinam ou fazem outras estratégias, né, mais irracionalistas para demarcar território, certo? E os outros animais eles percebem isso e eles respeitam isso, tem uma certa, né, intuição do que é uma demarcação de território. E esse território ele é percebido enquanto ocupação e uso, certo? Então aquele território ali é dos leões enquanto eles estão ali. E eles demarcam, e eles fazem proteção de fronteira, né? E eles sinalizam urinando ali, etc. Então, por exemplo, quando tem um rio, né? E os leões estão ali na beira do rio e eles estão usando o rio, né? Você tem a percepção, né? No tempo e espaço de que os leões estão em posse do rio. Então, outros animais, né? Não vão se arriscar a chegar ali no rio. Só que, vamos supor que esse rio é sazonal, entendeu? Então chega a um certo período que esse rio seca. Aí esse rio seca e os leões eles vão migrar, e aí eles saem dali e eles vão migrar por quilômetros até um outro lugar onde tenha outro rio. Né? Se no futuro esse rio do qual eles abandonarem encher de novo, só que agora ele é ocupado, né, por rinocerontes, por exemplo, né, os leões não vão voltar para esse rio, né, e conseguir solucionar o problema com o direito de reaver a coisa, entendeu? Não tem isso, né? E muito provavelmente eles não vão brigar por aquilo. A gente não vê muito guerra de território. As caças, né, os animais, é porque recursos são escassos. Animais precisam se alimentar para sobreviver, né? Então, por exemplo, você tem leões aqui e você tem zebras aqui. Quando os leões estão com fome, é que eles invadem o território das zebras para caçar, certo? Mas enquanto eles não estão com fome, ou seja, né, enquanto não há a percepção de escassez de recurso, enquanto não há uma necessidade, e você... É quase a aplicação da praxeologia mesmo no mundo animal, né? Quer dizer, os animais eles agem com um fim, né? O fim é se alimentar. Quando eles estão com fome e eles não precisam se alimentar, eles estão ali parados, né? Eles não vão escolher agir a ficar caçando zebra se eles não estão no fim de se alimentar. E aí você percebe o rearranjo de novo em cada animal em seu próprio habitat. Entendeu? E então... Aí, nos seres humanos, né, tem também esse instinto primitivo de percepção de posse, certo? Que é intrinsecamente espacial e temporal, entendeu? Por exemplo, seria, né, na época em que o ser humano era nômade, ou seja, a época do homem caçador-coletor, porque se vocês estudarem antropologia, vocês sabem que nem sempre o homem se estabeleceu num lugar, né? Não eram comunidades de pessoas que se estabeleciam e criavam casas ou ocas e ficavam ali durante a vida inteira. Não, né? Antes o homem era caçador-coletor. Ele só começa a se estabelecer num lugar quando ele desenvolve a agricultura, quando ele desenvolve plantio. Antes disso é caça e coleta, e ele é por necessidade nômade.
Então ele vai para um lugar, ele caça e ele fica ali enquanto o recurso ali é abundante. Né, só que se passou ali alguns dias ou semanas e a caça ali exauriu os animais ali, ou os animais fugiram dali por causa da caça humana, o que ele vai fazer? Ele vai migrar. Então ele vai ficar sempre migrando. Então, se esse caçador-coletor ocupou um espaço X em determinado tempo, né, e já passou 6 meses e ele deu uma volta, ele foi caçando. Quando ele voltar para cá, se tiver ali um novo ocupante, certo? Não tem discurso, não tem briga. O cara não vai chegar ali, entendeu? E querer alegar direito de rever a coisa e falar, olha só, 6 meses atrás esse ponto de caça era meu. Não existe isso. Se você chega num lugar e você percebe que tem uma pessoa sinalizando, protegendo e ocupando, aquilo ali é dela, entendeu? Porque ela está em posse. Você, para evitar conflitos, você vai se retirar e vai migrar para outro lugar. E não importa, entendeu? Se você voltou para um lugar que antes você já possuiu. Se ele agora está sobre outra posse, né, você tem a percepção de aquilo ali está em mãos de outro possuidor, certo? E você vai raciocinar se vale a pena brigar com a pessoa por aquele espaço. E se os recursos não são escassos, né, se existem outros pontos em que os recursos são abundantes, então é desnecessário você brigar com aquela pessoa por aquele espaço. Então você vai simplesmente seguir o caminho, independente se aquele ponto ali já esteve em sua posse ou não. Agora está em posse de outra pessoa. E foda-se, você vai para outro lugar e vai ocupar outro lugar. E ponto final. Entendeu? Então, em toda a história da humanidade, certo? Tinha como percepção naturalista, né? Lembrando, quando eu falo, né, o justnaturalismo, existe o justnaturalismo teológico, metafísico, que a gente entende como justiça natural, a justiça de Deus, e existe o justnaturalismo, né, que vem do naturalismo mesmo, né, que faz essa percepção que eu fiz de que existe um caráter irracional, né, na própria natureza e etc., que existe a percepção de direitos naturais mesmo entre animais irracionais e tudo mais. Então, enfim, certo? Então, a história das sociedades humanas não foi uma história que sempre foi de propriedade privada, com direito de reaver, alugar e etc. Não, entendeu? Sempre foi uma história de posse, de ocupação, demarcação, proteção de fronteira e uso. Na hora que exaurir os recursos ali, você migra, né, e você vai migrando, aquilo ali é reocupado por uma outra pessoa e por aí vai. Certo? E árvores, por exemplo, e mesmo quando começou a coleta, então, por exemplo, quando o homem começou a se organizar, né, e começou a se estabelecer num lugar, porque ele descobriu plantio, né, começou a desenvolver a colheita, as hortas eram todas comunitárias. Não existia, né, nessa sociedade primitiva, um homem que ele tivesse uma terra e que ele tivesse a plantação dele. E ele vendesse essa plantação aos outros em troca de escambo ou em troca de plantações de serviço. Não. As sociedades, elas se organizavam em sociedades comunais, certo? E elas tinham um caráter associativo de divisão do trabalho, mas a terra, ela era comunal. No livro Ação Humana de Mises mesmo, com a praxeologia dele, ele fala isso. Olha, as sociedades, né, eu não concordo com a visão egoísta do homem que compete, etc. Pelo contrário, pela praxeologia, a gente pode supor que o homem tem um caráter mais cooperativo, porque ele percebe que a sobrevivência é melhor em cooperação, né? E, por exemplo, os homens mais fortes, eles vão ser os caçadores-coletores, né? Os homens mais fracos, eles vão cuidar do plantio, etc. Então, cada um acaba se organizando de forma a dividir o trabalho segundo a própria competência, etc. Só que ele vai desenvolvendo isso supondo que isso está criando capitalismo, né? E não é, porque não há propriedade privada ali, não há a divisão entre a classe burguesa e a classe trabalhadora, certo? Essas sociedades, elas eram todas comunais. A terra que eles tinham para plantar era uma terra comum.
entendeu? Eles plantavam, eles aravam, eles dividiam ali igualmente aquela plantação entre eles. O caçador-coletor, não existia um cara que fosse caçar um veado e voltasse e falasse, olha só, esse veado aqui é meu e ponto, acabou. Não, iam 2, 3 pessoas juntos pela comunidade, caçavam o gnu e eles voltavam e eles iam partir ali aquele gnu de forma que pudesse alimentar todo mundo e ali, entendeu, essa economia que era basicamente planificada. É claro que é muito inocente a gente supor que porque a humanidade já teve uma fase comunal de economia planificada, que o comunismo possa funcionar hoje, porque aí entra o problema do cálculo econômico e tudo mais. E é claro que numa sociedade de milhões de pessoas, com milhares de novos ofícios e de tecnologias, onde há vários tipos de conhecimentos específicos que se exige para aplicar um ofício, é muito mais difícil você ter uma organização comunal do que em uma tribo em que existia só 2 ou 3 ofícios, né? Tipo assim, proteção de fronteira, guerra, né? Caça e coleta, plantio e cuidados médicos ali, né? As mulheres que ficavam como parteiras, etc. Então, você tinha no máximo 4 ou 5 ofícios, né? E eram pouquíssimas pessoas. Então, o cálculo econômico, né, numa sociedade muito pequena, né, você planificar isso é muito mais fácil, certo? Mas eram sociedades comunais, né, e não existia propriedade privada. Né, uma árvore, por exemplo, não existia um cara que iria... você tem a comunidade, né? Você tem ali uma comunidade indígena. Não existia um cara que fosse se assentar debaixo de uma árvore com uma lança, né, contra a própria comunidade e dizer que, enquanto ele está protegendo aquela árvore é dele. Então, o usufruto da árvore é dele porque é ele que é o apropriador original da árvore. Entendeu? Não. Certo? A árvore é da comunidade. Entendeu? A árvore pertence à comunidade que está fazendo a proteção de fronteira e ocupando o espaço geográfico, né, no tempo da terra que delimita aquela árvore, todo aquele recurso, certo? Então, houve uma história da humanidade que todos os recursos dentro de uma terra que era ocupado por uma comunidade eram recursos entendidos como recursos comunais, certo? A oca não, a oca é claro, a oca, né, individual, onde o sujeito mora, né, então aí algumas tribos tinham ocas, né, tinham alguns espaços assim mais individuais, mais pessoais. Então você tinha um misto, você tinha, né, as propriedades pessoais, enquanto o capital, ou seja, o meio de produção, que era a terra, era comunal, certo? Então, assim, você não tinha serviço assalariado, você não tinha aluguel e tudo mais. E se essa tribo fosse nômade, se essa tribo decidisse, gente, olha só, a gente exauriu os recursos daqui, por causa de uma tempestade que está chegando, todos os animais brigaram, por causa de um degelo glacial, os animais migraram, vamos migrar junto. Então, aí não existe a possibilidade dessa tribo que migrou voltar 2 anos depois para o mesmo lugar, encontrar outra tribo ali que é a nova ocupante, certo? E querer alegar direito de reaver, certo? Não existia isso. E outra coisa, sem o Estado, sem o cartório, sem um documento legal, você não conseguiria sequer comprovar que aquilo ali era posse sua. Por exemplo, se eu moro numa comunidade anarquista e eu construo a minha casa, né? Então, assim, eu tenho vizinhos que, por conviverem comigo, por a gente ter uma convivência social, né, eles reconhecem que aquela casa ali é minha. Então, ou seja, o fato daquela casa ali ser minha, ela é primeiro um reconhecimento social. Então, se eu falar para aquelas pessoas, gente, olha só, eu vou viajar, né? Vai ser uma viagem muito longa, para eu visitar algumas pessoas, ou para eu ver se eu consigo pegar parte do que a gente produziu aqui em artesanato para levar para uma outra comunidade, para tentar comercializar e etc. Então eu vou ficar aí um semestre fora, beleza? Então beleza. Aí eu vou. Quando eu volto,
entendeu? A minha casa, ela não foi ocupada por outra pessoa porque a própria comunidade reconhece socialmente que aquela casa é minha, né? Então, a própria comunidade vai defender a minha casa, porque é uma confiança ali de uma defesa comum de todos, né? De que aquela casa é minha, né? De que aquela casa é minha propriedade. Agora, aquela casa ali, se eu saio e eu fico 40 anos fora, né? E esses 40 anos que eu fiquei fora, o que acontece? Se aqueles vizinhos tiveram filhos, né? Morreram ou se mudaram, a um ponto de quando eu volto a 40 anos, as pessoas que moram ali são outras, como que eu vou voltar e alegar que aquela casa ali é minha se já tiver uma nova família ocupando ela? Porque ela foi dada por abandono, ficou 40 anos, ninguém viu ninguém, entendeu? Como é que eu vou argumentar que aquela casa ali é minha, né? Se não houve a percepção de proteção, sinalização e posse no tempo e espaço, ou seja, né, a posse enquanto percepção jusnatural, não tem como falar que aquela casa ali é minha. Aí que surge o documento, aí surge o juspositivismo, aí aquele Estado cria uma documentação, um papel em cartório para alegar que aquela casa no lugar tal, do lado da árvore tal, que é de cor magenta, que aquela casa é minha. Aí se eu volto 40 anos depois e a vizinhança não me conhece mais, mas é uma vizinhança que, né, respeita ainda as normas daquele Estado, aí eu apresento aquele papel e falo, olha só, essa casa aqui é minha, tá? Por um papel timbrado desse Estado. Então, aí se tiver algum novo ocupante, aí os caras eles vão ter que sair, né? Por quê? Porque aquele Estado vai fazer eles saírem porque tem um compromisso, ou seja, existe um compromisso legal daquele Estado comigo, de assegurar os meus direitos à propriedade que ele me resguarda por título. Então, quando eu chego lá e eu chego para o Estado e falo, olha só, vocês colocaram isso aqui timbrado falando que protegeriam o meu direito à propriedade daquela casa, o meu direito a reaver. Então vocês se virem para expulsar aquela pessoa, certo? Que vocês têm um compromisso legal, contratual comigo. Aí o Estado vai lá e expulsa aquela pessoa e eu consigo reaver a casa, entendeu? Então assim, a noção de propriedade, ela só surge quando surge o papel legal juspositivo de um Estado, certo? Porque uma anarquia, se ela não tem, né, um órgão central, né, que garanta esse tipo de direito juspositivo, para além da própria, para além do reconhecimento social de que algo é propriedade sua ou não, não tem mais nada. Então, se você perde o reconhecimento social, você não consegue alegar propriedade, entendeu? Então, assim, o direito à posse existe em anarquia, né, em qualquer organização, mas o direito à propriedade não necessariamente. Então, essa é a questão. Existe uma diferença muito grande em posse e propriedade. Então, quando Mises fala que a história das sociedades, certo, é uma história de propriedade privada, é uma mentira, certo? A propriedade privada só surge com arbitração juspositiva, beleza? Então, quando a gente fala que a gente é justnaturalista e que a gente defende e que a gente problematiza a propriedade privada, é porque a única coisa que você pode derivar diretamente para o justnaturalismo é direito à posse, não direito à propriedade privada, entendeu? Aí os caras, não, mas a autopropriedade e tudo mais, aí eu já demonstrei que para a perspectiva católica, né, corpo não é autopropriedade, então não há esse axioma que derive, né, essa questão de autopropriedade. E eu também já demonstrei que, por exemplo, é claro, se um comunistazinho, né, vulgar fala não existe direito à posse, né, aí você usa o axioma para mostrar que ele tem pelo menos posse do corpo, então ele não pode fazer uma proposição, né, que negue por completo o direito à posse, porque aí ele está cometendo autocontradição. Mas eu não preciso fazer um juízo que negue completamente a propriedade, né? Se eu falar, olha, não existe direito jusnatural à posse a qualquer coisa que não o seu próprio corpo. Então,
eu não estou cometendo contradição nenhuma, né? Eu falo que só existe direito jusnatural à posse do próprio corpo, certo? O resto não é jusnatural. E não há autocontradição, né? Eu não estou contradizendo o fato de possuir o meu corpo para falar que não existe direito à propriedade de qualquer coisa que não o meu próprio corpo. Então, solucionou o problema, né, do suposto axioma irrefutável rupiano. Então, essa é a questão. Então, assim, esse é um debate bem mais profundo que a maior parte desses ANCAPs não consegue entrar. Né? Eles não vão entender esse debate. Eu espero que o Miorin entenda e que ele enriqueça muito os seguidores do meu canal e do dele, para que a gente faça esse diálogo, beleza? Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Então, né? Ah, sim, ou seja, aí o que Pierre-Joseph Proudhon faz é depois, né, de toda essa investigação histórica, jurídica e fenomenológica de posse e propriedade, é que vai surgir a definição de direito à posse pessoal, ou direito à propriedade pessoal e direito à propriedade privada. Né? E aí, qual é o termo de Pierre-Joseph Proudhon? Certo? O direito à posse é a garantia de você ser possuidor de algo enquanto você sinaliza, ocupa e protege, né? E de você ser possuidor de um capital enquanto você mesmo aplica trabalho no próprio capital. Certo? Então, tudo bem. Né? Então, por exemplo, você pode ter o próprio meio de produção, seja seu ou familiar, e aí você ou sua família produz nessa terra, certo? Ou com essa máquina, e aí vocês têm todo o direito de vender, comercializar ou fazer troca por escambo daquilo que você produziu. Isso não é propriedade privada. Isso é propriedade pessoal. A propriedade privada, ela surge, né, como um fenômeno da propriedade pessoal no momento que há o rentismo ou o aluguel ou a contratação de serviço assalariado. E aí a justificação vai ser o quê? De que o próprio termo privado, se vocês perceberem, a palavra privada, ela antes de significar pertencente a alguém, a palavra privada, ela significa, na verdade, a exclusão do direito a terceiros, certo? De usufruto ou de ocupação a alguém. Por exemplo, quando você fala, aquilo ali é uma boate privada, né? Você está primeiro falando o seguinte, eu sou privado de entrar naquela boate. Certo? Ou seja, eu não tenho direito de entrar naquela boate, enquanto eu não pagar o ingresso, né? Então existe essa coisa, por exemplo, o rapaz tentou tomar banho naquela piscina, mas ele foi privado de entrar na piscina porque ele não é membro do clube. Então você percebe que a palavra privada, ela surge, né, de proposições que têm caráter de demonstrar a negação de alguém à ocupação ou ao usufruto ou à posse de algo, certo? Então, algo, a ideia de que algo é privado, ela seria uma ideia posterior, porque a ideia de que alguém é privado a algo surge primeiro. Então, a palavra privada, ela estaria intrinsecamente ligada a isso, certo? Então a gente fala, olha, você não vai usar o meu copo, então você é privado de usar o meu copo, ou seja, né, a ideia do termo privado significa que outras pessoas, né, são privadas de usar aquilo enquanto não pagam, né, um aluguel ou algo do gênero. Então é aí que surge a propriedade privada. Então eu tenho a minha casa, certo? Eu estou sob posse na minha casa, né? Enquanto eu sou somente possuidor da minha casa, ela é manifesta enquanto propriedade pessoal, porque eu sou de fato o ocupante, eu sou de fato o protetor, eu sou de fato, né, o usuário da casa. Então só há percepção de posse. Agora, no momento que eu alugo a minha casa a uma pessoa, surge uma manifestação, certo? Uma manifestação fenomenológica desta casa que agora, enquanto está, agora que surge a distinção entre locador e locatário. E agora que surge a distinção entre locador e locatário, é que a casa virou propriedade privada. Entendeu? Ela virou propriedade privada porque agora existem
os fenômenos, né, que justificam a necessidade de distinção entre posse e propriedade. Agora que ela está alugada a alguém, é que ela é propriedade privada, certo? Ou seja, ela é propriedade privada minha, porque, né, na verdade, ela é privada a outras pessoas, enquanto elas não pagam o aluguel e por aí vai, né? E ela é propriedade privada minha, porque, né, sou eu que tenho o direito de reaver e etc. Ou seja, uma economia uma sociedade que gira em torno de propriedade privada, né, é uma sociedade que entende a propriedade no direito de usufruto, no direito de reaver, no direito de dispor da coisa, ou seja, no direito de alugar. E aí Pierre Diosprodo mostra, por analogia, que alugar a máquina é a mesma coisa que se assalariar, né? Então, aí ele vai mostrar que o serviço assalariado, o aluguel e o rentismo é o que torna, certo, fenomenologicamente, uma comunidade baseada em distinção jurídica de propriedade privada e propriedade pessoal. E aí onde surge o direito à propriedade privada, garantido por Catório, pelos estados modernos, é porque existe aluguel, assalariado, serviço assalariado, rentismo e etc. E é aí que esta comunidade é capitalista. Entendeu? Enquanto a comunidade não tem aluguéis ou não tem contratação de serviço assalariado, enquanto todas as pessoas dispostas do próprio meio de produção ou da própria propriedade, né, são meros possuidores e que trabalham com a própria posse, né, então isso não é uma economia capitalista, é uma economia mutualista, porque é uma economia que gira em torno de propriedade pessoal e não em torno de propriedade privada. Essa é a questão, certo? Então esses são todos os termos do Instituto. De forma muito grosseira, né? Eu fiz agora um vídeo aqui de quase 1 hora. Eu tenho vários vídeos onde cada vídeo tem mais de 1 hora, onde eu trato disso aqui com muito mais profundidade. Mas, né, como esse vídeo aqui eu estaria tentando resumir qual é a proposta do canal para anarcocapitalistas entenderem o problema do canal, entendeu? Então, agora vamos lá. Então nós somos contra o capitalismo, agora vamos lá. Se eu defendo uma economia, né, livre, se eu defendo que as pessoas têm que ter direito jusnatural à posse, certo? Onde todas as pessoas tenham as suas posses e etc., né? Então eu seria aqui nesse cenário um libertário de livre mercado, certo? Só que não capitalista, mas mutualista, porque eu estou supondo uma comunidade, né, de uma economia agorista baseada em propriedade pessoal, ou seja, não tem serviço assalariado, não tem aluguel de propriedade, não tem rentismo e tudo mais. Beleza. Mas é preciso proibir, entendeu? Eu estou defendendo que alguma pessoa, algum ente governamental que centralize, né, a arbitração de direito, de proibir que as pessoas possam se assalariar ou de proibir que as pessoas possam fazer aluguéis? Não. Entendeu? Então, assim, eu defendo uma sociedade libertária onde o aluguel, né, e o serviço assalariado pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Então, eu não estou negando per si o capitalismo. Não estou negando o capitalismo em hipótese alguma. Certo? Só que eu tenho o entendimento de que o capitalismo ele surge, ele se intensifica na história por um problema de má distribuição da propriedade, certo? A centralização da propriedade, fazendo com que poucos tivessem muita terra e muito capital e muitos não tivessem a própria terra e o próprio capital, né, faz com que torne praticamente obrigatório que as pessoas vendam a força de trabalho. Então as pessoas precisam se assalariar, ou seja, manifestando uma economia hegemonicamente capitalista, porque o meio de produção ele está mal alocado, ele está mal distribuído, ele está completamente centralizado. Então o capitalismo ele está manifesto hegemonicamente na sociedade por causa de um problema de monopólio. Entendeu? Então o capitalismo existe porque o problema existe. Então, tipo assim, não é o capitalismo que surge primeiro, né? Não é tipo,
a comunidade era perfeita. Aí surge o capitalismo, e porque existe o capitalismo, porque surgiu o serviço assalariado, aí começou a existir a centralização de capital e a miséria, a fome, o desemprego. Não, não é isso, certo? É porque, por algum fenômeno, ocorreu a centralização da propriedade, algumas pessoas foram desapropriadas, certo? É porque aconteceu a divisão entre aqueles que centralizam a terra e o meio de produção e todos aqueles que agora não têm o próprio meio de produção, certo? É por causa desse problema que o capitalismo precisa surgir, certo? Como o único meio que essas pessoas têm de resolver esse problema. Então, o capitalismo, ele não é a causa do problema. O capitalismo, ele é uma manifestação contingente da tentativa de uma sociedade, né, de solucionar um problema que existe de descentralização do capital. Ou seja, o capitalismo, ele é muito mais reflexo de um problema do que o causador do problema, certo? Então, a dedução que eu faço é que se numa sociedade a maior parte das pessoas tem a própria terra, tem o próprio meio de produção, certo? Se o capital é descentralizado, né, de fato, que a competição entre os produtores autônomos seja de fato justa, né, muito provavelmente não teria um capitalismo intensificado, porque você não teria tantas pessoas precisando vender a própria força de produção, certo? Então o que eu falo é que supondo uma sociedade capitalista, né, e supondo que aconteça como a praxeologia acredita que aconteceria, né, supondo que com o fim do Estado, com o fim da intervenção e o escambau, a propriedade comece a se descentralizar, o monopólio comece a ruir por causa da livre competição e etc., né? Então essa sociedade que é capitalista, ela vai se diluir dialético-transcendentalmente ao passo em que a propriedade se descentraliza, porque quanto mais pessoas têm o próprio meio de produção e a própria terra, menos pessoas precisam se assalariar. Então você tem uma economia cada vez mais autônoma e cada vez menos capitalista. Ou seja, eu estou dizendo que o que a gente idealiza como fim último da sociedade, que é o mutualismo distributista, é, na verdade, um devir dialético transcendental de um capitalismo sadio, entendeu? Então, por que eu não falo, por que eu não falo que eu sou capitalista, né? Eu não sou capitalista porque a ideologia de uma pessoa se define, certo, como a causa final dele. Então, se a minha causa final não é o capitalismo, né, se eu defendo como fim último da sociedade, né, como uma sociedade que, apesar de capitalista, ela está em devir, né, de um outro paradigma de produção que não capitalista, então eu não me defino por capitalista, muito embora, né, eu não tenho problema em compreender o capitalismo como uma fase de transição para o sistema que eu acredito ser, por dedução, né, que é um uso até enquanto praxeológico, né, da ação das pessoas no mercado. Então é basicamente isso, entendeu? Só que é claro, isso gera problemas, né? Um debate que eu posso ter com o Miorin é isso. Será que a minha dedução está correta? Será que eu supor dialético-transcendentalmente ou praxeologicamente que a gente pode racionalmente deduzir que de um capitalismo, de um livre mercado verdadeiramente justo, com capital descentralizado, será que é correto supor que desse capitalismo as pessoas parariam de se assalariar, parariam de vender a própria força de trabalho para serem produtoras autônomas, né, justificando a dedução de que essa sociedade vai caminhar gradativamente, dialeticamente, transcendentalmente para o mutualismo? Será que essa dedução é correta? Né? Aí que está. Essa galera que usa praxeologia, eles vão dizer que como o objetivo das pessoas são subjetivos, eu não posso supor que todas as pessoas prefeririam
serem donas do próprio capital e produzirem autonomamente do que se assalariar. Porque todo esse meu argumento presume que pessoas, né, preferem ter o próprio meio de produção do que vender a força de trabalho. Então, numa economia que permite elas terem o próprio meio de produção, elas prefeririam isso. Logo, o capitalismo se dilui. Eles vão dizer que pressupor isso é errado. Né? A gente pode partir do pressuposto que existem pessoas que naturalmente preferem se assalariar. Por quê? Porque não são boas em organizar a produção, certo? Não são boas administradoras do próprio capital, né? São pessoas que elas não querem correr o risco de investir em produzir, né? Então, como elas não querem assumir esse risco, né? Como elas não gostam de organizar, né? Como elas não gostam de ter este trabalho administrativo, mesmo que elas tenham a própria propriedade, elas vão preferir se assalariar. Então a gente não pode supor que o capitalismo vá necessariamente derivar dele mesmo, certo? De forma dialético-transcendental, o mutualismo. Né? Pode ser que o capitalismo, por ele mesmo, vá ser ele mesmo a causa final, porque pela ação humana, né, pela forma de ação humana, as pessoas de fato preferem, algumas pessoas de fato preferem se assalariar e etc. Então, assim, esse é um ponto do debate que é inteligente. É isso que eu tenho que debater com o Miorin. E essa é a questão. Eles vão alegar que a minha dedução hipotética de que o capitalismo vai levar ao mutualismo, né, não é verdadeira, né? Porque é próprio da telos de algumas pessoas que não queiram se assalariar. Quer dizer, que não queiram serem produtoras autônomas. É próprio de algumas pessoas que elas queiram se assalariar. E aí o capitalismo, né, seria fenômeno natural de uma sociedade. Entendeu? Só que aí vem outros debates. Então, por exemplo,